poderiam fazer sobre os próprios cidadãos. Isso, e aí, cara, isso foi abandonado. Só uma coisa, Opa, pode falar. O Ray Dalio, ele disse que o fim do padrão ouro se deu basicamente porque existia um risco de acabar o ouro nos Estados Unidos. Sim, também as reservas americanas, elas foram caindo muito. Isso. E aí porque eles já se aproveitavam desse benefício, só que ninguém vai cobrar. Não é que as reservas caíam muito. É que a dívida... Vamos lembrar assim, num padrão ouro, o que é uma nota de dólar? Uma nota de dólar é um IOU, né? É um título de dívida conversível em ouro. É tipo um cheque, tipo um pro cheque. pessoal entender. Exato. Porque foi assim que, inclusive, surgiu o papel moeda. Exato. Então era um cheque. E aí, conforme os Estados Unidos, então, depois de Bretton Woods, começa a virar moeda mundial, você começa a surgir o diagrama, o paradoxo de Triffitt, que é quando você a moeda global, existe uma demanda pela sua moeda. Então, se você tem uma quantidade... Isso é um problema. Se você tem X quantidades de ouro, você pode emitir X quantidades de dólar. Sim. Só que a demanda global começa a acelerar mais do que a sua X quantidade de ouro que você tem no caixa. Sim. Então, as pessoas querem produzir mais, querem tecnologia, e elas estão demandando mais dólar. E aí isso começa a se desencontrar. Necessariamente começa... Tem a questão avacalhada, né? Que é, óbvio, os países sempre querem gastar mais do que aquilo que eles arrecadam, e eles sempre encontram um jeito na moeda fiat de fazer isso, mas também existe essa outra questão que é, como você é reserva global, o mundo inteiro está sempre demandando mais moeda, porque o mundo inteiro quer fazer mais negócios, mais compras, mais bens e serviços, e para azeitar essas relações foi escolhido o dólar. E o paradoxo de Triffitt é esse, então é dizendo que assim, ao mesmo tempo que o mundo gera uma demanda de dólar e você precisa imprimir mais dólar, essa impressão maior gera um enfraquecimento, porque conforme você vai emitindo mais dólar, o lastro, seja qualquer que seja no padrão ouro, ou seja no fiat, a sua confiança da sua capacidade de pagar essas dívidas, vai se erodindo. Então a mesma força que demanda que você imprima mais dinheiro, também faz com que o dinheiro que você imprime seja cada vez menos confiável. E aí, por isso que, então, em 1971, lá quando o Nixon disse que ele vai sair do padrão ouro, os franceses, né, já vendo que isso ia acontecer, mandaram um navio, não sei se vocês sabem dessa história. Sim. Os franceses mandaram um navio. O De Gaulle. O De Gaulle mandou um navio para os Estados Unidos falando assim, galera, o negócio é o seguinte, eu tenho um monte de dólar aqui, mas eu acho que vocês vão dar um calote no mundo, então, por favor, vocês podem me devolver meu ouro aqui, eu te dou meus dólares. E aí o Nixon falou, não vou. E deu um calote, e não foi só na França, tá? Quando ele fez isso, ele deu um calote no mundo inteiro. Sim. O mundo inteiro teve que engolir um calote dos Estados Unidos quando acabou a convertibilidade. Só que uma coisa interessante, né, que até o Ray Dalio coloca. O que houve de fato foi os Estados Unidos falando, bom, vamos dar um calote gigante em vocês. Sim. E os mercados reagiram muito bem. Diz que os mercados subiram durante, assim, tiveram um puta pregão. Claro, então, mas por quê? Vamos falar, por quê? Porque qual era o lastro de valor? O lastro de valor era o ouro. Ouro, sim. Quando o Nixon dá esse calote, o que o mercado está entendendo? Está entendendo que dinheiro, título de papel, perde o valor. Então, o que eu vou fazer com o meu papel? Eu vou trocar por coisas que não vão perder valor. O que são essas coisas que não vão perder valor? Ativos financeiros. Então, assim, aquele dinheiro que estava parado em dinheiro, em moeda fiduciária, ele começa a buscar segurança contra a desvalorização em ativos. O preço dos ativos, então, sobe. Né? Por isso que o calote gera essa externalidade. É tipo inflação. Quando tem inflação, o que acontece com o ativo financeiro? Sobe. Mas então, eu lembro desse relato do Ray Dalio, tanto é que foi uma aposta que ele perdeu, mas depois dessa questão do Nixon, a gente também vai ter o dólar, o ouro em um momento ali ele dispara, e depois a gente vai ter, cara, a inflação americana crescendo muito também. Vai vir os choques do petróleo e a desconfiança com o dólar vai bater junto. Tanto é que depois a gente tem aquele período ali da década de 80 que eles têm que subir muito os juros. Acho que era o presidente o Paul Volcker no Fed. E aí, enfim, dá uma quebradeira. Então, assim. Subir muito os juros. 15%. Eu subi muito dos juros americanos. Mas é pra combater a inflação, justamente. 15% que é a Selic de hoje. Tá? Isso assim, pra vocês terem ideia da não, mas historicamente para os Estados Unidos é altíssimo. Exato, da magnitude que foi, assim, cara, acho que na época do FHC a gente chegou a subir juros, se não me engano, posso estar falando bobagem, mas eu acho que na época do FHC a gente chegou a ter juros de 70% no Brasil.
Cara, foi muito alto. É porque teve uma época ali, eu sei disso porque quando você pega, tipo, o quanto a Selic rendeu nos últimos 30 anos, ou nos últimos 20, o de 30 dá uma média muito maior, porque ali no período do FHC tinha juros enormes, assim, por ano pra estabilizar o real. Sim. Mas assim, o resumo é o seguinte, tá? A partir de principalmente 1917, os países vão abandonando essas reservas esse lastro em ouro. Os Estados Unidos, quando chega em 1933, tá, salvo engano, na presidência do Roosevelt, eles emitem uma ordem executiva para retirar também o lastro do dólar em ouro para os cidadãos americanos. Foi quando eles proíbem o cidadão americano de ter lingotes de ouro, barras de ouro, proíbem. E criminalizam. Então você, nos Estados Unidos, se você tivesse ouro na sua casa e você não entregasse esse ouro pro governo, você iria preso. Sim, um crime. Sim, e aí o Congresso americano ele ratifica isso em 1934, salvo engano, porém, a relação para outros bancos centrais, o lastro ele continuava existindo, né? Uhum. Não tinha dentro dos Estados Unidos, mas para fora existia. Aí em 44, isso é oficializado com o fim da Segunda Guerra, vários países eles concordam que as suas moedas serão lastreadas no dólar e o dólar vai ser lastreado no ouro, né? Então eles poderiam eventualmente chegar e bater lá na porta, pegar o ouro de volta. As reservas americanas em ouro, elas vão caindo, porque os países eles vão pedindo isso aí, né? Então, se eu olhar o Fort Knox lá, as reservas de ouro deles vai caindo nos Estados Unidos de 44 até 71, e aí o governo americano tem vários gastos, eles têm os gastos da corrida espacial, eles têm os gastos ali da guerra do Vietnã e também de uma luta contra a pobreza que eles estavam fazendo naquela época, e esses três gastos combinados vão resultar ali, quando chega na presidência do Nixon, ele chegando e dando um calote global, né? Então ele chega e fala, agora não tem mais. O navio do De Gaulle, o navio de guerra do De Gaulle é a gota d'água e o Nixon fala, olha, desculpa aí, franceses, mas não vai rolar. Calote. No agiota. Isso. E aí, operadora, pode jogar aí o próximo slide pra gente, por favor? Só uma coisa, antes de passar pro próximo slide, uma coisa importante. Agora, recentemente, a França conseguiu ter o seu ouro de volta, não é? Não sei se chegou a ver. O que aconteceu? Eles queriam o ouro de volta. Aí a América não devolveu o ouro, mas indenizou a França no valor correspondente ao ouro, e eles fizeram uma compra de ouro em outros países da Europa, enfim, e estão agora com reservas de ouro dentro da França, que era correspondente ao que tinha nos Estados Unidos. Obviamente, o que pode ser pensado, né? Fizeram dessa forma porque logisticamente é melhor do que ter que mandar um navio buscar o ouro nos Estados Unidos. Uhum. Mas tem uma segunda possibilidade. O Fort Knox está vazio. Tem esse papo, o que eu não acredito, particularmente. Que o Elon Musk falou da auditoria do Fort Knox, né? Existe esse papo aí, mas não sei. Na verdade, o ouro do Fort Knox, ele é absurdamente subvalorizado, porque ele ainda tá com aquela taxa de onças Troy por dólar daquela época. Eu sou da... Então, assim, existia inclusive uma possibilidade para os Estados Unidos, fiscalmente falando, seria eles pegarem e atualizarem aquele valor em dólar, que eu não vou lembrar agora exatamente quanto que era, mas era certamente menos de $1.000, provavelmente menos de $500 por onça Troy, hoje em dia já tá mais de 5 mil, e eles atualizarem pro valor de hoje, e aí de repente, cara, você multiplicou muito o valor em ouro que eles têm para ajudar no balanço fiscal americano. Só que o problema é que se eles fazem isso, eles passam um sinal de confiança pro ouro, né? Exato. Então, cara, esse que é o problema. É uma relação paradoxal, porque também, ao mesmo tempo, as pessoas que compram ouro acreditando na desvalorização do dólar, aumentam a capacidade de crédito americana, porque como eles são lastreados, eles são os maiores detentores de reserva de ouro. Né? Então, ao mesmo tempo que você compra ouro porque você não confia no dólar, você aumenta a capacidade de crédito americana, porque o ouro que eles têm também valoriza. Eles, se não me engano, acho que eles têm 40% da reserva mundial de ouro. É um negócio assim absurdo. Nenhum outro país chega nem perto sozinho quanto os Estados Unidos. E o Eduardo Perales me corrigiu aqui, 45% na era FHC. Muito obrigado, é 45% mesmo. Boa. Aí, operadora, pode jogar aí o próximo slide pra gente, por favor? Claro. Aí. E aí, bom, em 1974 ocorre o primeiro choque do petróleo pela OPEP por conta da guerra que estava acontecendo em Israel, e aí os Estados Unidos se colocam ao lado de Israel, e Israel está contra os países árabes. Naquela época, a OPEP aqui, né, grandes produtores de petróleo, não incluía Estados Unidos, não incluía a Rússia, por exemplo. Então a OPEP ali no Oriente Médio tinha um controle muito maior sobre a produção de petróleo do que detém hoje, né? Então
os Estados Unidos, eles foram autossuficientes em petróleo mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial, tá? Na Segunda Guerra Mundial, 6 a cada 7 barris de petróleo usados pelos aliados tinham como origem os Estados Unidos. Então eles eram grandes produtores de petróleo. Só que aí, cara, vai passando a Segunda Guerra Mundial, a indústria americana vai crescendo muito, a demanda deles vai crescendo, as reservas vão diminuindo. Então, ali de 45 até a década de 70, essa autossuficiência em petróleo dos Estados Unidos vai se invertendo, eles deixam de ser exportadores, passam a ser importadores. Então, quando chega em 1974, cara, eles dependem muito do petróleo do Oriente Médio, tá? E aí, com esse choque do petróleo, né, se quebram essas cadeias globais, os Estados Unidos perdem o acesso ao petróleo, o preço do petróleo nos Estados Unidos mais do que triplica da noite pro dia. E aí que a gente chega naquele mito do tal do petrodólar, né? Porque qual que é a associação que as pessoas fazem? Bom, em 71 você tem a saída do lastro ouro. Em 74 vem uma grande inflação americana, e aí tem a quebra das cadeias de exportação de petróleo. E aí, nessa época em que supostamente teria sido assinado o tal do acordo do petrodólar, né? O que seria esse tal desse acordo? Seria o estabelecimento quase de uma substituição do lastro do ouro por um lastro agora em petróleo, que na verdade seria uma exclusividade que os Estados Unidos teriam para que todo o petróleo do mundo fosse negociado somente em dólares, né? E aí, pode passar o próximo slide, por favor, aí, operadora? Operadora? Alô, operadora. Heloísa? Oi. Pode passar. Pode passar. Foi mal. Boa. Né, então, caso o tal acordo existisse, né? Qual que é o lance aqui? Os Estados Unidos, eles garantiriam que o petróleo global só pudesse ser comercializado em dólares, né? Então esse aí seria a primeira questão. Segundo, hoje em dia, a China, ela estaria pressionando por uma quebra do acordo, né? Com a compra desse petróleo em yuan. Em algumas versões do boato, a China já teria conseguido quebrar o acordo, né? Então assim, tudo isso que eu tô falando aí, eu vou mostrar pra vocês, cara, tá circulando agora, assim, né? Na internet, e de vez em quando acontece alguma coisa no Oriente Médio, isso volta a circular. Quarto ponto, supostamente o fim do acordo, ele significaria a queda do dólar no mundo, né? Então ali para os mais catastrofistas, mais apocalípticos. Quinto ponto, os Estados Unidos, eles também invadiriam constantemente o Oriente Médio para conseguir manter esse acordo, né? Então surge ali essa explicação, sempre que os Estados Unidos invadem alguma coisa lá, eles dizem, não, é porque eles têm que manter o acordo do petrodólar, né? E tudo mais. Aí, cara, o que eu vou mostrar para vocês? Que tudo isso aí é uma bobagem, tá? Então, cara, isso aí que eu tô mostrando pra vocês. De novo, eu mostrei aquele vídeo lá no começo que tem 2 milhões de visualizações e que é de um mês atrás, mas, cara, toda hora isso aparece. E se vocês digitarem petrodólar aí no YouTube e forem vendo o que os youtubers brasileiros trazem, às vezes até caras grandes, assim, famosos falam, você vai ver, se não um desses 5 pontos, os 5, ou então alguma coisa que se parece com isso, tá? Mas nada disso aí é verdade, tá? Todos isso aí são mentira. E você ia falar uma coisa aí? Então, eu ia falar que é mentira sua, que isso é mentira. Vamos ver. Vamos ver. Assim, você tá... Assim, o cara tá querendo acabar com o nosso alumínio. Eu não tô entendendo qual é a sua, Vamos ver o cara. alumínio, pode ficar couro. São os teóricos da conspiração que eles só são teóricos com, sei lá, 3 meses de antecedência, né? E depois a teoria, ela se mostra correta. Mas, cara, vamos lá, né? Então vamos passar ponto por ponto aí. Pode passar o próximo slide, por favor, aí, ô Heloísa. Então, olha só, isso daí é um... cara, é um print só de uma dessas menções, né? Ali, ó, a famosa conta Brix News no Twitter, que eu já vi publicando um monte de coisa enganosa, né? Qualquer coisa que acontece... Aquela fábrica de tomates em... qual que é o nome do país? Pedro? Minha. Não, tem um país africano que eles sempre tem um meme mostrando que eles desenvolvem alguma fábrica de tomates. Sim, eu sei, cara. Aí o pessoal fala assim, vitória do desenvolvimentismo, tá ligado? Fábrica de tomates. É tipo essa conta bem aqui teve agora aquela que teve a Revolução Antifrancesa? Exatamente, sim, E aí essa conta Brix News é esse típico aí, né? Sempre publicando uma fábrica de tomates no terceiro mundo, o Brix vai derrubar o dólar, né? E aí eles estão sempre publicando esse tipo de coisa e tá eles falando, ó, os Estados Unidos, isso aí é uma versão desse boato, né? Os Estados Unidos, eles não teriam renovado o famoso acordo de 50 anos do petrodólar, e aí agora a Arábia Saudita estaria vendendo em euros. Com nenhum novo acordo
acordos no seu lugar, né? Então assim, isso daí é de 2024, tanto é que, olha aí, o próximo slide, ele tem um gráfico, que aí, olha só, eu coloquei o número de pesquisas no Google pelo termo petrodólar. Olha aí, em junho de 2024, que esse boato ele começou a crescer muito, foi o recorde das buscas globais pelo termo petrodólar, né? Então assim, e agora voltou, tá vendo ali, ó, próximo de, agora em 2026, por conta dessa questão que tá rolando no Irã, Sim. e aí voltou o boato do tal do acordo do petrodólar, né? Então assim, vamos agora desmentir isso aí pra mostrar pra vocês o que é a verdade de fato, né? Pode passar aí o próximo slide, que aí é a segunda parte da live, né? Que é o desmentindo o petrodólar. Vocês querem colocar a defesa do mito aí de... Não, você até agora não argumentou nada. O acusador acabou. Você até agora não argumentou nada, meu amigo. Só tá falando, é mentira de vocês aí. Vamos lá. Agora, olha só. Você tá contra o terceiro mundo, o sul global. Contra a fábrica de tomates. Ele tá contra o sul global. Falando em fábrica de tomates, eu vi uma notícia muito triste hoje, tô fazendo um roteiro, que a maior produtora de tomates brasileiro pediu RJ, que era minha concorrente. Meu benchmark... Caraca, você quebrou o cara sabotou a produção de tomates. Igual o PT na Bahia. Ele foi lá sabotar. Trebesh, bicho. Acho que 1,26 bi de dívida. Os caras pediram RJ. Judiação. Puta marca boa. Benchmark. Vou fazer um Qual era a marca? Trebesh. Não conheço. Bom, Mas não era melhor do que Pedrão Tomate. Não era. Não, o meu tomate tinha mais qualidade, tá? Mas eles eram muito maiores. Eles viram a saída do Pedrão do mercado e falaram... O tomate dos caras era maior mais honra. Não era. Meus tomates eram melhores. Eu sei que tô saindo, fico andando assim. Ô, para aí, bicho. Calma aí. Pô, você lembra daquele... No Globo Esporte que tinha aquele coisinha que ficava o João Bobo? Que ficava... Não, vocês não acompanhavam o Globo Esporte. Grande live intelectual. Essa quarta-feira, um bando de imbecil assim. Agora não liga mais. Vamos lá. Pode desmentir olha o só, mito. as mentiras, elas funcionam com pequenas verdades, entendeu? Que vão sendo colocadas. Então veja só. Vamos pro próximo slide aí. Vou passar aqui pra De fato, em 1974, existiu um acordo, tá? Nunca foi um acordo para comercialização exclusiva de petróleo em dólares, tá? Então isso aí, nunca existiu nada disso, vocês não vão achar contrato nenhum desse em lugar nenhum, tá? Porém, aí eu fui pesquisando, né? Essa daí foi uma pesquisa que eu fiz até em 2024, quando vieram aqueles boatos. O que de fato surgiu, né? E aí pode passar aí o próximo, que tem uma foto. Em 1974, o Nixon, ele de fato foi para a Arábia Saudita e ele assinou um acordo. Esse acordo aí, ele ficou em top secret até 2016, tá? Em 2016, a Bloomberg, usando uma lei de acesso à informação lá nos Estados Unidos, eles conseguiram ir atrás de entender o que era esse acordo. E de fato, era um acordo que envolvia petróleo e envolvia dólares. E o Nixon esteve lá na Arábia Saudita. Não tem a ver com exclusividade de venda em dólares, parece entendeu? o quê? Acordo do Petrodólar. Ok, vamos lá, era um acordo. Vamos lá, só pra saber. Era um acordo que envolvia petróleo, envolvia dólar, envolvia Estados Unidos e a Arábia Saudita. Ok. Mas não é. Veja bem, o lance aqui nunca foi uma exclusividade de venda de petróleo em dólares, entendeu? Que seria uma substituição, um novo lastro. O que rolou nesse acordo? Pode jogar aí o próximo slide pra gente, por favor. Pra galera. Pronto. Aí. O que rolou ali, né? Ali é eles falando sobre esse acordo e tal, envolvendo bondes americanos, um acordo de 41 anos, né? Ali foi a matéria de 2016, aí pode passar aí pro próximo, né? O que eles vão falar aí? Eles usaram lá a lei o Freedom of Information Act, e aí era um acordo em que os Estados Unidos, eles comprariam... O que tá escrito ali na terceira frase? Qual dos parágrafos? Me parece que... petrodólar. Então, é a receita que eles obteriam a partir da venda do petróleo em dólares. Qual que era o acordo ali no final das contas, cara, tá? Até agora, desculpa, mas até agora você só tá se forçando. Não. O lance aqui é que isso aí, olha só, joga aí pra gente, por favor. O cara tá vendo uma imagem do Epstein falando, o mito da ilha de Epstein, tá ligado? Não. É isso, vai, continue. É porque o diabo mora nos detalhes, tá? Pelo seguinte, o que esse acordo previa no final das contas? Os Estados Unidos, eles comprariam o petróleo da Arábia Saudita, em troca, eles garantiriam a defesa militar da Arábia Saudita, tá? Sim. E a Arábia Saudita, ela tinha que comprar em bondes americanos, né? E aí que vem a confusão. Billions of their petrodollar revenue back. Eles tinham que usar essa receita pra poder comprar títulos da dívida dos Estados Unidos. Ou seja, sacou? Então, esse era o acordo ali. O que você tá falando é que esse dinheiro
que ali na matéria tá coincidentemente Você vê que o acordo, esse é boato, ele não surge à toa. Ele teria que comprar dívida americana. Dívida americana. Ou seja, ele teria que gerar demanda por dólar. Sim, teria que gerar ele demanda teria que ser basicamente um lastro de dívida dos Estados Unidos. Não seria um lastro. O quê? Um lastro. Não. Okay. Você tá falando assim, você tá falando que eu, Arábia Saudita, vendo petróleo. E com essa receita do petróleo que eu vendo... você vai comprar dívida americana, o que gera uma dívida americana. Quando eu sim. compro uma dívida americana, o que acontece com a outra parte? Assim, quando você compra a dívida americana, você está demandando a dívida americana. Você está dando... Exato, você está ajudando Não, vamos lá. Como tem uma, assim, contabilidade, né? Certo. Dívida e contraparte, certo? Certo. Se eu peguei o meu dinheirinho, fui lá no Banco Central, falei assim, Banco Central, me dá 100 títulos de dívida americana. Peguei você consegue financiar os gastos do governo americano. O governo americano, o Banco Central, na outra parte, o Federal Reserve, imprime dólar. Sim, ele tá imprimindo dívida, né? Ele tá imprimindo dívida, mas essa dívida entra como liquidez no sistema. Sim. Tipo, uma contraparte. Então, dívida, dólar. Sim. Ele tá gerando dólar. Mas não é um lastro. Veja só. O lastro... Porque assim, primeiro, se a gente fosse falar de um lastro na mesma... Claro, na mesma definição que existia pro ouro, não. Pro ouro, a gente estaria falando que, vou chegar, vou bater lá na porta dos caras, e aí eu vou cobrar isso em petróleo, entendeu? E aí os Estados Unidos, eles precisariam garantir esse preço de petróleo. Esse que é o pulo do gato. E pra mim, o petrodólar nunca foi sobre convertibilidade de petróleo em dólar. É sobre uma demanda perpétua por dólares. Uma demanda perpétua por dólar, óbvio. É sobre você gerar aquilo que os Estados Unidos precisava para se manter como moeda global, que é demanda por dólar. Sim. E aqui isso não tá garantido. Sim, por alguns motivos, tá? Primeiro é que esse acordo nunca envolveu uma exclusividade da Arábia Saudita fazer isso em dólares. Tá? Isso aí é só pro petróleo. A exclusividade tá, pelo menos no que tá escrito aqui, tá dizendo que eles têm que pegar parte do lucro, que foi como foi com a China. Mas é só da compra que os Estados Unidos fazem. Isso não é feito pra nenhum outro país. Entendi. Não tem essa exclusividade, entendeu? É só pra compra que os próprios Estados Unidos fazem. Então, isso por si só não garantiria um laço pro dólar, porque seria o próprio Estados Unidos gerando essa demanda. Você entendeu o que eu quis dizer? Isso não inclui nenhum outro país no mundo. Estados Unidos e Arábia Saudita. Basicamente, é o que aconteceu com a China. É o mesmo modelo que eles fizeram com a China, que é, beleza, China, a gente vai lá e vamos tirar as indústrias americanas daqui, vamos levar para vocês e em troca, como vocês vão vender os seus produtos pra gente, a gente vai usar dólar para comprar esses produtos, então vocês vão ter que armazenar a sua riqueza em dólar. Né? Isso é a mesma coisa que eles estão falando. Então, os Estados Unidos vai pegar e vai comprar petróleo, mas os países da OPEP vão ter que, em contrapartida, em vez deles, por exemplo, porque eles poderiam pegar o lucro e falar assim, olha, vou pegar meu lucro e vou comprar ouro. Mas nesse caso é uma obrigação de fato. Na China isso é quase uma consequência, porque a China não tem outra opção, porque não tem outra opção com liquidez, além dos títulos. Exato. Aqui era uma obrigação de fato, entendeu? Sim. Então, é um acordo que existe de fato. Então, assim, parte da grana que os Estados Unidos compravam em petróleo da Arábia Saudita fazia com que a própria Arábia Saudita gerasse uma demanda pelos títulos da dívida americana em dólares, tá? Ou seja, voltava para os Estados Unidos. Só que o importante, isso daqui não incluía nenhum outro país do mundo, isso também não tinha nenhuma cláusula de exclusividade, então a Arábia Saudita nunca foi proibida de vender em outras moedas, tá? E também, né, o outro ponto aí, o mais importante era principalmente o ponto da defesa, tá? Então assim, o grande foco desse acordo era a questão da defesa e, obviamente, né, da soberania energética, né, digamos assim, para os Estados Unidos. Claro. Então, assim, era a estrela desse acordo é o petróleo, não é o dólar. Você consegue entender? Tipo assim, o foco ali não era os Estados Unidos fazendo isso para garantir um lastro do dólar. Era ele fazendo isso para garantir suprimento energético de petróleo. Sim. Entendeu? Mas por que eles mantiveram esse acordo sob sigilo? Cara, eu acho que tinha a ver com alguma questão do sistema financeiro americano. Talvez a Arábia Saudita tivesse algum tipo de sanção e não pudesse comprar aquilo, entendeu? É alguma coisa a ver com algum tipo de regulação do sistema financeiro americano aí. Tanto que eles tiveram que camuflar isso. Porque essas compras de bondes aconteciam e deveriam deixar um rastro, né? No resto da matéria eles falam que isso aí precisou ser camuflado pelo governo americano. Cara, mas o motivo específico eu não sei. Olha o que ele tá falando ali no segundo... Posso estar viajando. Olha o que ele tá falando no segundo parágrafo ali. 117 bilhões faz
fazem do reino, que é a Arábia Saudita, um dos maiores... Sim, um dos maiores credores. De crédito dos Estados Unidos. Então, assim, não é a demanda por dólar que isso gerou, não é algo irrelevante. Cara, não é irrelevante, mas... Não, tanto assim, é irrelevante que é um dos maiores. Mas assim, é muito, muito longe de ser algo... que se assemelha a um lastro, sabe, minimamente. Tanto é que, assim, claro, o próprio... Convertibilidade, ninguém nunca achou que você ia chegar lá com uma nota de dólar e sair com um barril de petróleo, né? Não, então, depende da versão que você olhar da história. Tem gente que defende Tem gente que isso. E outra coisa também, o grande ponto é o seguinte, que a demanda mundial por dólares estaria ancorada em uma suposta exclusividade dos mercados globais em negociarem petróleo em dólares. E que os Estados Unidos, como um grande vigilante, ele estaria até hoje impedindo que negociações internacionais em outras moedas para comprar petróleo acontecessem, e em algum momento, né, quando o apocalipse dessa previsão dos profetas do terceiro mundo chegar, aí quando cair essa exclusividade que estaria vigente até hoje, então o dólar também cairia. Entendeu? Assim, de fato, quando a gente pensa em termos absolutos do mercado global e do mercado de petróleo, não sei isso que daria o lastro. E é o petróleo de uma negociação bilateral específica. Claro, Estados Unidos e Arábia Saudita. Nunca foi Arábia Saudita em uma exclusividade com outros países, nem Estados Unidos com outros países. Se a gente pensar em o que representa para os Estados Unidos a capacidade de exportar a inflação para o resto do mundo, eu acho que de fato eles ficam preocupados se a quantidade de commodities negociadas começa a se descolar de negociações em dólar, eles vão ficar bastante preocupados. Sim, que é o meu argumento. A ponto de querer explodir algum lugar. Eu acho que assim, o meu grande ponto aqui é que é um processo muito mais amplo e holístico do que essa tese do petrodólar faz parecer, porque as pessoas elas gostam de explicações simples e de preferência que vão fazer com que o mundo pareça um grande filme em que elas sabem o final da história, sabe? E faça sentido, então assim, não é, a minha grande questão não é falar que esse acordo ele seja irrelevante, mas é que assim, a questão da demanda por dólares, ela é muito mais complexa do que isso, sabe? Sim, assim, a questão é que, apesar de relevante, ele não tem a consequência que dizem que tem, nem mesmo ele não foi efetivado como dizem que foi efetivado. Que era uma lógica de você só poder fazer negócio sem petróleo naquilo ali, que existe, sim. E que envolveria todo o Oriente Médio. Sim. Ok, eu entendo perfeitamente. Mas não nego que seja um acordo importante, tá? Sim. Mas vamos lá, tudo bem. Mas a gente continua falando, então, que esse acordo ajudou sim, e ajuda até hoje. Então, é que ele não tá mais vigente e assim, a matéria, pelo que eu me lembro, tá, ela também não deixa claro qual foi exatamente o prazo desse acordo, porque aquela ideia de que o acordo ele venceu, ela nunca aconteceu, sabe? Em 2024, tipo, assim, ó, eles fizeram aqui, assinaram, e aí tinha um prazo de vencimento, esse vencimento acabou. Eu não achei essa informação clara em lugar nenhum. Mas você não sabe que não tá mais vigente? Não, eu não achei essa informação. Mas então pode estar vigente. É engraçado. Pode estar vigente, mas a Arábia Saudita ela já compra em outras moedas há muito tempo. Então, assim, pode ser que ainda seja vigente essa compra. Eu não acho que precisaria, porque a Arábia Saudita mas ela compra... O acordo não era sobre apenas no comércio Estados Unidos e Arábia Saudita? Sim, dessa receita ela comprar em títulos da dívida americana. Hoje, assim, aí, vamos lá, essa parte da informação do acordo, eu pesquisei, não consegui achar ela. Hoje a Arábia Saudita, ela já é abertamente um dos maiores detentores dos títulos da dívida americana. Então, assim, a minha impressão é o seguinte, que a Arábia Saudita hoje, mesmo que não exista nenhum acordo, ela já tem motivos o suficiente para ter esses títulos da dívida que ela possui. Sim. Entendeu? Ela já é uma grande detentora. Então, assim, ela já é sócia dos Estados Unidos. Exato, a minha impressão é essa. Assim como a China era. Exato. E aí, cada vez menos, né? Cada vez menos. Mas ainda é muito difícil não ser sócio dos Estados Unidos para um país. E aí... Mas a questão da China, a China era o maior? Era o maior. Era o maior. Continua a ser. Ainda é o maior, sim. Eu não sei se é eles ou o Japão. Se a China não é o maior, ela é o segundo, certamente. Porque eu lembro muito bem, também o Ray Dalio, ele falando sobre essa questão, que ele disse basicamente o seguinte, bom... Por que eu tô de fone? Você sente frio nas orelhas. Tô minha orelha esquentando aqui. O Ray Dalio, ele estava falando exatamente sobre isso, porque segundo ele, qual era o problema de você, da América, ter a China como seu grande credor? É que... supostamente a maior potência do mundo, era agora um devedor, e a potência ascendente era o credor. Exato. O que é uma inversão, obviamente, no polo de importância. Natural, Exatamente.
E ele falou que, ultimamente, por conta da tentativa de quebra da cadeia de valor, né? Que eles estão tentando se desvencilhar, a China começou a se desfazer. Exatamente. Mas continuava a ser uma das principais. Sim, ainda é uma das principais, tá? Eu só não me lembro se ainda é a primeira ou se já é a segunda. É paradoxal, né? Porque você tem que pensar assim, imagina, é como se fosse assim, você é o principal sócio de uma empresa listada na bolsa. Sim. E aí você tem, então, a ação daquela empresa, que título de dívida é como se fosse uma ação de um país, né? É um recebível futuro. Você tem, então, o valor 100. E aquilo está no seu balanço como país. Né? Então a sua capacidade como credor daquele país vale aquele lastro. Se você despeja tudo de uma vez, a sua capacidade... Deixe o like e clique em seguir para ajudar o canal.